Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 40 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E para você participar, enviar a sua mensagem, falar se choveu no seu bairro agora pela manhã, na hora do almoço, quer fazer um vídeo? Manda pra gente, número do nosso WhatsApp já está embaixo da sua tela, 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas, de região, pode enviar direto, 978293776. Ou você tem a opção de enviar essa mensagem ou este vídeo através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, só que com a câmera do seu celular você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o vídeo da chuva que caiu agora há pouco em muitos bairros da cidade de Campinas, que a gente conversa ao vivo e mostra aqui para você. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 46ª reunião ordinária, vereadores aprovam projeto de lei que determina a cassação do alvará de qualquer estabelecimento de Campinas que comercialize produtos ou serviços relacionados à exploração do trabalho infantil. Parlamentares também aprovam substitutivo total de projeto de lei que cria Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual em Campinas, para promover informações sobre saúde menstrual e acesso a insumos. Também é aprovado o projeto de lei que reconhece Campinas como destino turístico pet-friendly. E o quadro de Olho na Educação mostra alunos da rede pública que criam um carrinho que passa de 70 km por hora e conquistam vaga em competição mundial da Fórmula 1. E a gente começa falando sobre emprego. Você que está nos acompanhando, está disponível para o mercado de trabalho ou está pensando em mudar de área para 2023? Então preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 93 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Então confira só. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, para auxiliar de expedição, auxiliar mecânico de refrigeração, carpinteiro, costurador de artefatos de couro à mão, exceto roupas e calçados, jardineiro, mecânico de usinagem para manutenção iniciante, motorista, motorista de micro-ônibus, operador de caixa, operador de telecobrança, pedreiro, vendedor porta a porta. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento em uma das unidades, através do portal do cidadão, no endereço que aparece aí no seu vídeo. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A do Distrito do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário. E a unidade do Distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que se você acessar este site do CEPAT Campinas, você tem acesso a cada uma dessas vagas. Salário, o bairro onde fica a empresa, nível de escolaridade de cada uma dessas vagas. Então, se você se interessou por alguma delas, é só acessar o site do CEPAT Campinas. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da Metrópole de Campinas. Hoje é dia de vestibular da Unicamp, a gente sabe que muitos estudantes ficam nervosos, ainda mais com a chuva que caiu agora há pouco, os familiares também. Então a gente começa as notícias da Metrópole de Campinas com uma informação sobre este vestibular. Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, a Conveste acaba de informar que em função da forte chuva que caiu agora há pouco em Campinas, a unidade da Unip Swift
em que a prova começaria a 1h da tarde, vai começar a 1h15. Apenas nessa unidade, nas outras localidades onde acontece o segundo dia das provas da Unicamp, dessa segunda fase da Unicamp, o horário continua normal a 1h da tarde. A gente sabe que os estudantes já estão em deslocamento até estes colégios, muitos já chegaram, então a informação mais para os familiares que têm aí um tempo a mais para os estudantes chegarem com tranquilidade e fazerem esta prova. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, agora falando sobre o Leão Solidário. Sempre dezembro é esse mês muito importante. Por isso, a Prefeitura lançou a campanha Leão Solidário 2022, com o objetivo de conscientizar os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda devido aos fundos da criança e do adolescente e também do idoso. Confira. O objetivo do Leão Solidário é incentivar a destinação de recursos do imposto de renda devido, pessoa física e jurídica, para os fundos municipais da criança e do idoso. A presidente da Câmara, Débora Palermo, esteve no lançamento da campanha. É muito importante conscientizar porque a maior parte da população não sabe que pode fazer a destinação desses recursos, né, de até 1% pessoa jurídica e até 6% pessoa física para o fundo da criança e adolescente e para o fundo do idoso. Sem que isso custe a mais no imposto de renda. Não vai pagar a mais, vai deduzir ou descontar, né? Descontar ou receber a mais no imposto e fica na cidade. O importante é que fica na cidade para desenvolver esses projetos que são de interesse de toda a população, que é atendimento de nossas crianças e adolescentes pelas OSCs, né, e projetos de extrema importância também para os idosos. Então, o que mais eu acho importante é que as pessoas divulguem isso, né? E é muito fácil a destinação. No campo ali, na hora que a gente faz a destinação, já tem um campo que faz o cálculo automaticamente, é rapidinho, não custa nada e esse dinheiro fica aqui em Campinas para nossas crianças, para nossos adolescentes e para nossos idosos. O vereador Luiz Rossini também compareceu. Importante destacar que os recursos captados são geridos pelos respectivos conselhos municipais após ciência e análise. De acordo com o prefeito, a expectativa é que os números aumentem com relação ao ano passado. A última arrecadação do ano passado foi em torno de 5 milhões de reais. 4 milhões e pouco para as entidades de criança e adolescente e 800 mil reais para o Conselho Idoso. Então a gente quer estimular que as pessoas possam doar essa parcela pequena do seu imposto de renda devido, não vai pagar mais, é o mesmo imposto, as pessoas não têm nenhum custo a mais, nenhum gasto a mais e pode fazer um ato de solidariedade. Expectativa então de que esse número aumente agora? Isso, nós temos a expectativa que esse número possa aumentar. Vamos fazer um esforço muito grande de conscientização. O valor destinado será posteriormente transferido pela Receita Federal às contas dos respectivos fundos. É importantíssima essa doação porque nós fomentamos, ou seja, damos visibilidade a ações e projetos desenvolvidos, tanto para a criança quanto para o idoso. E essa destinação que é feita do imposto de renda vai direto para os fundos. E ali é um colegiado que delibera para onde vai esses recursos e de que forma que ele vai ser utilizado. E a gente continua falando, né, sobre solidariedade, agora com uma iniciativa do CEAMO. Olha, porque o Centro de Referência e Apoio à Mulher realiza a campanha Presentei uma Mulher, voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica que são usuárias do serviço. Os interessados em participar devem se dirigir à sede do serviço, que fica na Avenida Francisco Glicério, 1269, no 6º andar, escolher uma carta que essas mulheres já escreveram, pedindo aí um presente de Natal, e os presentes devem ser entregues até a próxima sexta-feira, dia 16, no mesmo endereço. Então, vou reforçar: Avenida Francisco Glicério, 1269, lá no 6º andar, é onde fica o CEAMO, o Centro de Referência e Apoio à Mulher aqui em Campinas. E Mirna Abreu, e para você que está nos acompanhando, a partir de hoje tem uma mudança aí para o bilhete único, universitário e também escolar. É a suspensão do cadastro do serviço, até por conta das férias escolares que estão chegando. Então, olha, a partir do dia 20 não vai poder ser feito nenhuma recarga
para quem já tem o bilhete único universitário e escolar, e o serviço volta a partir do dia 2 de janeiro e as vendas para esse tipo de bilhete único, que é o do transporte escolar e universitário, só a partir do dia 20 de janeiro, exceto para os alunos em recuperação, que poderão fazer uma carga exclusivamente na sede da Transurc. A suspensão também não se aplica aos alunos da educação profissional técnica de nível médio, desde que comprovada a continuidade das aulas nesse período, que também, então, a pessoa tem que ir lá na sede da Transurc provar que está estudando nesse período de férias. O passe escolar será normalmente aceito no transporte público coletivo durante o período de suspensão, ou seja, aquelas pessoas que têm um crédito. Sobrou algum crédito? Pode usar. Só não pode fazer a recarga ou fazer um novo cadastro. Também, devem confirmar a matrícula na escola para agilizar a aprovação do benefício e manter o desconto em 2023. A Transurc espera receber 25 mil solicitações de estudantes para obter o bilhete único escolar e 11 mil para o bilhete único universitário no próximo ano. Tem alguma dúvida? Entre lá, Disque Transurc, você pode ligar no 0800 014 0204, vou repetir, 0800 014 0204, ou ainda quem fala de telefone fixo, pode ligar no 3731 2600. Desculpa, para quem liga de celular é o 3731, 3731 2600 para quem liga de celular e o 0800 014 0204 para quem liga de telefone fixo. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já já nós vamos falar sobre a chuva muito forte que caiu em muitos bairros aqui da cidade de Campinas no dia de hoje. Ontem também, causando alagamentos, muitos transtornos para os motoristas, para quem estava tentando chegar em casa, para quem precisava sair de casa. Então, já já nós vamos te atualizar sobre a chuva que caiu aqui na cidade de Campinas. Número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela. Se você quiser fazer algum registro da chuva que caiu aí na sua residência, no seu local de trabalho, no bairro, pode enviar para a gente. Nós já estamos recebendo alguns vídeos, a nossa edição já está enviando. Já já então nós vamos te atualizar sobre a chuva que caiu hoje aqui na cidade de Campinas. Mirna, agradeço as notícias da metrópole de Campinas, já quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque nós tivemos uma reunião solene, então foi um dia de homenagens. Um dia de homenagem, muito samba, porque a Câmara homenageou com o diploma Noel Rosa sambistas aqui da cidade. Confira como foi. Para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado oficialmente em 2 de dezembro, a Câmara de Campinas entregou o diploma Noel Rosa. E nada melhor do que comemorar essa data homenageando aqueles que mantêm viva essa que é a maior tradição da cultura brasileira, que é o samba na nossa cidade. Então, na noite de hoje, essas personalidades aqui reunidas representam o samba na cidade de Campinas. E a Câmara Municipal, em nome da cidade e da população, quer marcar essa data reconhecendo o importante trabalho que cada um de vocês faz para manter viva essa, que é uma paixão, né? O samba é alegria, o samba, a gente chora com o samba, a gente se alegre, o samba reúne as pessoas, as famílias, no samba a gente faz amigos, no samba a gente tem o nosso estilo de vida. O vereador Arnaldo Salvetti homenageou Fernando Joaquim, que tem uma rica história ligada ao samba, como apresentador, músico, compositor e cantor. E Vicente de Paula Montoya, que participou de inúmeros grupos musicais. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, ao meu pai e minha mãe que estão lá no céu, que por eles eu me faço feliz por estar recebendo essa homenagem. E a todos vocês aqui presentes, a minha esposa, meu sogro, minha sogra, minhas filhas. Minhas filhas! Meu filhão, gatão. E, enfim, a todos os músicos que fizeram, que me carregaram
que me trouxeram até aqui nesse momento. Agradecer a todos, agradecer a mesa, agradecer a Deus e a oportunidade que está me dando do reconhecimento pelo samba. O vereador Eduardo Magoga homenageou Elcio Pacheco Ferreira, mais conhecido como Totoco, que desde cedo se interessou pelo samba e dedicou boa parte de sua vida. Vou ser o menos prolixo possível. Vou fazer esse meu agradecimento usando 3 palavras. Meu muito obrigado. E como diria o meu amigo Eduardo Magoga, que Deus continue nos abençoando. Rossini entregou o diploma para André Luiz Cuba, do Nascimento. Dedicou-se amplamente à música, em especial ao samba. E Daniel Marcelo Costa Romaneto, músico e compositor, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Gostaria de agradecer primeiramente aqui ao Rossini, a todos os vereadores e a todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso, né? Projeto de lei, que já está na sua 8ª edição e com certeza virão muitas outras, né? Campinas merece e tem muita gente boa ainda para receber, que já recebeu, e é muito gratificante isso aí. Me sinto muito honrado pela homenagem, por ter sido lembrado, né? Agradecer aqui primeiramente a Deus por estar me concedendo essa oportunidade, que para mim é uma honra. Estou muito emocionado, porque a gente sabe a luta, né, que nós temos para manter em Campinas a música, o samba raiz vivo, né? O vereador Marcelo da Farmácia homenageou Zé Guilherme e Oswaldo Ferreira, o Oswaldo Sabará, em memória. Zé Guilherme, nos anos 80, se tornou um dos fundadores dos Raízes do Samba. Em 2012, fundou com amigos o grupo Lá Se Vão Meus Anéis. Sabará era do grupo Fundo do Baú, do qual foi fundador. Faleceu em 2015. Agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar essa oportunidade de estar aqui, ser honrado dessa forma, tendo o reconhecimento com todos os meus colegas, meus amigos, né? Com os meus parentes, com o meu amor que está aqui, né? E a Deus, né? Eu agradeço mesmo vocês, porque se vocês não tivessem cantando como ele gostava, com todos que vocês ficam com nós e levando a gente, porque a perda é demais e a saudade também. Como meu pai mesmo dizia, agradeço hoje por ter lembrado. Agradeço vocês, meus amigos, por estar sempre comigo e estar sempre junto. Obrigada. Por fim, de autoria do vereador Marrom Cunha, os homenageados Edson Luiz Penteado, o Amaralzinho, músico e compositor. Atualmente acompanha o grupo Sob Medida. E Luciano Moreira Baradel, o Dudu Baradel, que atualmente atua em vários projetos, como o grupo Corda Bamba, o grupo Velha Arte do Samba, o Samba de Bolso e o Forró Maria Lua. Agradecer minha esposa, que é ela que segura a onda do dia a dia, minhas filhas, que está gritando ali, Ana Beatriz, Jessiquinha, aos amigos, pessoal Sob Medida, meus amigos do dia a dia, e a todos os envolvidos. Meus agradecimentos também à Câmara Municipal de Campinas, aos idealizadores Haroldo, os excelentíssimos vereadores, cerimonialistas e todos envolvidos nesse projeto que reconhece o valor dos músicos sambistas de Campinas e região. Viva o samba! Solenidade, para quem quiser acompanhar, está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas e você consegue assistir na íntegra. Lembrando, daqui a pouco nós vamos falar sobre a chuva que atingiu a cidade de Campinas no dia de ontem, no dia de hoje. Mais vídeos estão chegando, por isso o número do nosso WhatsApp está aqui embaixo da sua tela. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo Mirna Abreu, agora falando sobre o trabalho das frentes parlamentares. Até porque a gente é preciso lembrar que nós estamos na última semana legislativa, semana em que se encerram os trabalhos das frentes parlamentares e também das comissões ainda em 2022. E uma delas foi a Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que discutiu em sua última reunião deste ano planejamento estratégico. Confira.
A Frente Parlamentar da Legislação Urbana, com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas, se reuniu mais uma vez, sob o comando do vereador Paulo Gaspar. O assunto do dia foi principalmente planejamento estratégico. E para falar sobre o assunto, um dos convidados foi Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, empresa especializada na área. Pudemos coletar uma série de informações e uma série de visões do desenvolvimento sustentável das cidades, e sempre é um prazer para mim partilhar isso com vocês. E entendendo cada vez mais o comportamento das pessoas diante da cidade, a cidade se apresenta cada vez mais como um organismo vivo, e esse organismo vivo vai interagindo com a população e exigindo uma resposta para aquelas demandas que surgem ao longo do tempo. Eduardo Coelho, presidente da ProUrb, levantou diversos questionamentos durante a reunião para instigar o debate. Eu fico imaginando 30 anos de planejamento. Há 3 anos atrás a gente não imaginaria a questão da evolução da internet e da atividade online. Eu fico imaginando se 30 anos não é demais num momento em que nós temos tanta coisa acontecendo de maneira vertiginosa e tal. Como é que a gente faz? Será que se a gente estabelecer um planejamento de 30 anos e começar a engessar as coisas e aplicar aquilo que a gente quer para a evolução baseado no nosso planejamento, nós não corremos o risco também de estar engessando o desenvolvimento porque a gente quer atender aquilo que nós planejamos? O vereador Paulo Gaspar agradeceu a presença dos convidados e destacou a importância do assunto. Hoje a gente teve a honra de receber aqui o Tomás da Urban System, um profissional super experiente de décadas aí que trabalha com as administrações públicas tentando implementar planejamento estratégico em diversas cidades pelo país afora. E aqui, sempre atual, esse debate, nós temos aí em pauta hoje o planejamento do centro de Campinas, o polo de desenvolvimento sustentável ali na área da Unicamp, então está bem em pauta esse assunto. E ele veio trazer toda essa expertise, o que vem primeiro, o planejamento, a legislação, ou o plano, ou o desenho, o master plan, como a gente chama, né, entre arquitetos. Então, foi muito atual, muito importante esse assunto, para até a gente pautar isso para o poder público e desenvolver melhor os trabalhos desse intercâmbio do legislativo, executivo e o próprio mercado, para a gente atender melhor a cidade. E Mirna Abreu, na última semana, a CPI dos contratos terceirizados realizou um novo encontro. Foi a 9ª reunião na última quarta-feira em que eles deliberaram sobre os trabalhos que devem acontecer ainda esta semana. Confira. O advogado Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara, convocado para depor no dia 7, não compareceu. Com sua ausência, os vereadores da CPI deliberaram para a reconvocação do então assessor da presidência para o dia 1º de fevereiro de 2023, quando retornam os trabalhos de plenário, após o recesso parlamentar. Para os membros da CPI, o depoimento dele será útil para o avanço das investigações, além de garantir o amplo direito de defesa. A CPI também decidiu convocar o jornalista e assessor de imprensa da Câmara, Dario Carvalho, conhecido como DJ, que foi fiscal do contrato da TV Câmara entre 2015 e 2021, mantido entre o Legislativo e o Grupo Mais Comunicação. A oitiva está marcada para quarta-feira, às 14h. 1h mais 5, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente continua falando aqui sobre as notícias do Legislativo, agora com uma reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Foi a última reunião da Comissão de Constituição e Legalidade de 2022, onde os vereadores analisaram 7 projetos da pauta, mas 3 matérias extra-pauta. Ao final, os vereadores Felipe Marquesi, Jorge Schneider,
Guida Calisto e Paulo Búfalo falaram da atuação do grupo no último biênio. Nós sabemos da seriedade e da importância que tem essa comissão para essa casa, então com certeza parabenizar a Vossa Excelência, todos os membros da comissão, o vereador Jorge Schneider, a vereadora Guida, o vereador Paulo Búfalo, os outros vereadores também, o vereador Igor e também o vereador Rodrigo da Farmadic, que fazem parte desta comissão, que com certeza fizeram um trabalho bastante importante no gabinete, né, fazendo relatorias de dezenas de projetos que passaram pelos nossos gabinetes. Então é um trabalho árduo de quase 2 anos, né, fechando o ciclo agora dos 2 anos. E Campinas espera isso de nós, o trabalho. Nós estamos na 20ª reunião ordinária, quer dizer, o ano tem 12 meses, nós estamos na 20ª. Então nós tivemos quase que 2 por mês. E isso para nós é muito importante. Também quero agradecer a todos os vereadores, porque sem os projetos deles, Campinas não anda. Todos os vereadores são muito importantes para a casa. Que o próximo período aí possa ser também um período de bastante trabalho e bons resultados, que essa comissão possa continuar sendo atuante, ativa, apresentando, debatendo os projetos importantes para a nossa cidade. Então, eu só tenho a parabenizar, né, que você que está encerrando agora esse mandato, né, de presidente, e que o próximo ano a gente possa estarmos firmes e fortes aqui, né, na função dessa tarefa tão importante para a cidade. Embora eu já tenha esteja aí já exercendo o 4º mandato, poucas vezes estive nessa Comissão de Constituição e Legalidade, que é uma das comissões fundamentais da Casa. Eu espero que ela continue tendo essa importância e funcionando da forma que vem funcionando, dando seus pareceres, enfim. Mas sempre tenho a expectativa de que as decisões dessa comissão, por mais importância que tenham, não sejam terminativas, né? Que não sejam soberanas acima do plenário dessa casa. Por isso, tenho a expectativa que a gente possa mudar isso. E o vereador Carmo Luiz, que esteve à frente da Constileg neste último biênio, detalhou os trabalhos da comissão. É uma importante reunião, é uma importante comissão, porque ela filtra a legalidade. Hoje mesmo nós tínhamos um projeto de muito mérito, de oferecer às mulheres meia entrada nos estádios de futebol. Maravilhoso fazer as mulheres se envolver com futebol, levar as famílias para os estádios, mas não é nossa função, nós não temos este poder. Então é um projeto ilegal, a não ser que os times de futebol determinem que isso aconteça. Ou então nós consigamos alguma coisa que subsidie o custo do time de futebol. Então é importante essa comissão para filtrar projetos que têm mérito, mas muitas vezes é ilegal, dentro da lei não é possível. Então são projetos que passaram por esta casa nesses 2 anos, uma equipe maravilhosa, dedicada, vereadores dedicados, pessoas que quando não podiam estar presentes, avisavam e nos organizamos e conseguimos, com a graça de Deus e a parceria dos amigos, fazer com que a presidência da Comissão de Constituição e Legalidade fosse eficiente até o último dia. Hora de nós repercutirmos aqui a 46ª reunião ordinária, porque tiveram projetos que foram discutidos, votados e aprovados. Nós tínhamos 12 projetos na pauta e os vereadores aprovaram em votação final o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que determina a cassação do alvará de qualquer estabelecimento de Campinas que comercialize produtos ou serviços relacionados à exploração do trabalho infantil. De acordo com a proposta, que agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei, as empresas que se envolverem com essa prática criminosa serão multadas, terão alvará cassado e ficarão proibidas de obter nova licença de funcionamento aqui na cidade por um período de 10 anos.
Esse projeto que nós vamos discutir hoje, votar hoje, é um projeto que eu apresentei no ano de 2015. Daí, por estratégia aqui de alguns vereadores da época, nunca colocava em pauta, o que é lamentável. Mas nós temos que pensar o seguinte: o menor trabalhando, o menor de 16 anos, sem nenhuma regra do menor aprendiz, ele não vai à escola, ele não frequenta uma atividade compatível com a sua idade, e isso por si só é ruim. É ruim para o jovem, é ruim para a família, é ruim para a sociedade. Porque, na verdade, ele está, talvez, ajudando na contribuição do orçamento familiar. Vamos pensar por esse lado. Mas, na verdade, nós estamos indo na contramão de ajudar aquela família. Eu acho que a preocupação maior do poder público, seja em qualquer esfera, é dar condições para que o menor consiga concluir um maior número de estágios, principalmente acadêmico, de escolas. E a gente continua repercutindo aqui a 46ª reunião ordinária, porque teve mais um projeto que foi aprovado, mas agora em primeira análise. Isso mesmo, foi um substitutivo total que cria em Campinas o Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual. O objetivo é promover informações sobre a saúde menstrual e o acesso a insumos, tais como absorventes, a fim de assegurar o direito a que o ciclo menstrual seja administrado com dignidade por todas as pessoas do município. O substitutivo é assinado por 7 vereadores. Deveria ser tratado de forma natural, né? A menstruação ainda é um tabu dentro da sociedade e não é admissível que as mulheres ainda tenham que faltar na escola, ainda tenham que faltar no trabalho por não ter acesso a absorventes. É um projeto, eu acho que é um movimento social do nosso país, e na cidade de Campinas eu fui o primeiro a apresentar esse projeto e depois outros 7 vereadores me seguiram com outros projetos com a mesma visão. A vereadora Guida Calisto, o vereador Jair da farmácia, o vereador Marcelo da farmácia, a vereadora Paola Miguel, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Permínio Monteiro. Esses vereadores fizeram projetos similares ao meu e a partir disso nós apensamos todos os projetos. Determinamos um relator que foi o vereador Paulo Búfalo, junto com as vereadoras Paula Miguel e a vereadora Guida Calisto. Reorganizamos esse projeto, adaptamos. As ideias que tinham de alguns vereadores se juntaram às minhas ideias e nós fizemos um substitutivo total. E o vereador Paulo Búfalo, que é um dos autores da matéria, detalhou como foi unir as ideias e construir um único projeto. Então, agradecer aqui o vereador Carmo Luiz, a vereadora Guida Calisto, o vereador Jair da farmácia, o vereador Marcelo da farmácia, a vereadora Paola Miguel e o vereador Permínio Monteiro, que me autorizaram em a minha assessoria poder construir uma síntese e acabar virando coautor desse projeto também. Nesse sentido, o vereador Igor do Campo Grande virou relator, como eu fui ser um coautor. O vereador Igor virou o relator e tramitou esse processo pela Comissão de Constituição e Legalidade. Essa questão, nobre vereadora, vereadores, daqui a pouco eu dou a parte, nobre vereador Permínio, ela tem a ver com uma questão que não é só como os cartazes do pessoal que veio acompanhar a votação nos trouxeram aqui. Não se trata de acesso a um item de luxo. É uma questão de direito, é uma questão de direito humano e de saúde pública. Vários parlamentares falaram da importância do acesso ao absorvente e também como o olhar de cada um formatou o projeto. Muitas pessoas que passam por necessidade, às vezes não têm dinheiro para acabar comprando um absorvente. Sabemos de mulheres que acabaram usando papel
higiênico, acabaram usando panos. Há relatos de várias pessoas que em momentos ali inoportunos acabou precisando ser socorrida de alguma forma. Então eu tenho certeza que esse projeto de lei aqui na cidade de Campinas vai poder beneficiar muitas mulheres que precisam de ajuda. E como você disse, é um trabalho social que vai beneficiar todo mundo. Que teve inclusive uma audiência pública nessa casa que foi debatido com o movimento social, movimento popular, com técnicos da área da saúde, com um GT, com um grupo do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, que debateu esses projetos, que validou, inclusive, o debate colocado, e muito ali se foi debatido, e nós avançamos bastante. Porque cada vereador apresentou o projeto de um ponto de vista, né, trazendo alguns elementos que muitas vezes estavam de forma fragmentada. Na junção do projeto, ele deu uma unificada, apresentando vários elementos, e ficou um projeto bem completo, né? Ficou um projeto bastante importante. Com esse projeto, a gente enfrenta, inclusive, um debate que é sobre o tabu, né, da menstruação. As pessoas precisam entender que as mulheres menstruam, sim, e isso tem um impacto muito importante nas suas vidas, principalmente das mulheres trabalhadoras, das meninas, das adolescentes jovens, pobres, que, inclusive, impactadas por falta de condições de ter acesso ao absorvente, enfim, elas têm dificuldade, inclusive, de continuar o cotidiano do seu dia a dia. Muito se tem impactado com relação à evasão escolar dessas meninas, dessas jovens, né? Segundo o relatório da ONU de 2020, 10% das meninas perdem as aulas justamente nesse período. A gente teve uma lei nacional, uma lei estadual sobre a distribuição de absorventes nas escolas, mas é necessário que a gente entenda que não é só no período escolar que a gente tem dificuldade a ter acesso a esse item. A gente também tem dificuldade quando a gente fala da população em situação de rua, quando a gente fala das mulheres que estão desempregadas, quando a gente fala das mulheres que perderam seus empregos durante a pandemia. E a grande maioria dessas mulheres são mulheres negras. E não apenas as mulheres, a gente precisa entender também que existe uma parte da comunidade LGBTQIA+, homens trans, não binários, que também menstruam e que também necessitam desse item. E um outro projeto aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que reconhece o município de Campinas como destino turístico pet friendly. O termo em inglês é utilizado para designar lugares e estabelecimentos que aceitam em seus interiores os animais de estimação. O objetivo da proposta é incentivar e promover o turismo valorizando o bem-estar animal com o incentivo da convivência entre seres humanos e animais nos lugares públicos e privados. É um projeto de lei muito interessante que já existe em outras cidades, inclusive em outros países, e que é o encontro de todo esse pessoal da causa animal, que se torna uma reunião turística. A pessoa pode viajar para Campinas, trazendo o seu animal, onde vai ter os locais específicos para se reunirem e estarem falando sobre o seu animalzinho que tem. O tutor pode estar conversando com outras pessoas e interagindo de alguma forma. Então isso daí traz uma convivência muito importante entre as pessoas e os animais. Mirna Abreu, essa foi a 46ª reunião ordinária, mas hoje é segunda-feira, semana começando, é dia de reunião ordinária, a 47ª. E a penúltima reunião ordinária deste ano. Nós temos 11 projetos na pauta, entre eles a proposta do prefeito Dário Saad, que institui o programa de transferência de renda, denominado Renda Campinas, para o enfrentamento da vulnerabilidade social. O programa é voltado às famílias que deixarão de receber os recursos do Programa Municipal Emergencial, que se encerra agora em dezembro, de modo que essas pessoas em situação de vulnerabilidade, caracterizada pela pobreza ou extrema pobreza, não fiquem desassistidas pelo município. Outro item que será apreciado é a matéria também de autoria do prefeito, que trata da Política Municipal de Assistência Social. O projeto regulamenta no município a provisão dos benefícios e que contém aí as definições conceituais,
tipos de concessão, critérios de inclusão e valores pertinentes a essa política. E você pode participar pessoalmente indo até o Teatro Bento Quirino, com entrada na Rua Lusitana 1555, no centro de Campinas, perto da Prefeitura. E claro, pode acompanhar aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3 da TV aberta, na canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, no Facebook da TV Câmara Campinas, da Câmara Municipal de Campinas, no site campinas.sp.leg.br e, claro, no YouTube da TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, você falou da reunião ordinária que começa às 6 horas da tarde, mas um pouquinho antes, a partir das 5 horas da tarde, tem a primeira parte da reunião ordinária. Nesta primeira parte, por iniciativa do vereador Cecílio Santos, nós teremos a apresentação do Tear das Artes, que é um trabalho que é realizado lá no Cândido Ferreira, e você também pode participar presencialmente ou acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias, primeiro da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo, e até amanhã na terça-feira. Até. Vamos atualizar você de casa então aí sobre a chuva que cai neste momento na cidade de Campinas. Pela ordem cronológica, a gente começa com o dia de ontem, né? Porque o domingo já foi de chuva forte em muitos bairros aqui da cidade de Campinas. De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, foram registrados 16 milímetros de chuva em pouco tempo. E aí acabou trazendo transtornos para muitos motoristas, para moradores que ficaram impossibilitados de chegar em casa ou de sair de casa, os comerciantes também. Nós temos imagens da Avenida Princesa do Oeste do dia de ontem ainda. Então, olha só, a Valentina Lourenço enviou para a gente, tem o registro também da Deise Martins, nos enviaram aí de pontos diferentes. E aí, ó, dá para ver lixeira caída na Princesa do Oeste, tem também carro voltando na contramão, então é uma rua alagada, situação muito complicada aqui na cidade de Campinas. Olha só, hein, como o córrego subiu e acaba, olha ali, ó, lixeira naquele momento deu para ver tombada. E nós temos também agora a chuva que caiu nesta manhã também em muitos bairros da cidade de Campinas. Nós temos novos registros que aconteceram também na Avenida Princesa do Oeste. Em outros pontos nós temos vídeos também que foram registrados e que foram enviados para a gente. Então a gente já acompanha a partir de agora imagens que nós estamos vendo também da Avenida Princesa do Oeste. E olha só, essa é uma imagem feita de um veículo também nesta manhã aqui na cidade de Campinas, então trazendo muitos transtornos. A Defesa Civil registrou 6 ocorrências de alagamentos de imóveis, isso até 12h15, então isso até o início da tarde, por conta dessa chuva que caiu. Imóveis, Jardim no Rocim, Jardim São Pedro, Residencial Novo Mundo, Botafogo, Jardim do Lago Continuação e Jardim Satélite Íris. Então foram as 6 ocorrências de alagamento de imóveis. Também foi registrada a ocorrência de alagamento em via pública na rua Miriam Nazarete Vilela de Queiroz, no Jardim Carlos Lourenço, e uma queda de muro no Jardim Capivari. O maior índice de chuva foi de 47 milímetros em 1 hora. Então, é uma quantidade muito grande de chuva e em pouco tempo. Então, vocês estão acompanhando aí as imagens de chuva aqui na cidade de Campinas nesta manhã. Bom, este alerta, ele se estende para amanhã, para hoje à tarde ainda tem previsão de chuva e amanhã, terça-feira, também tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas. Então, muita atenção, você que mora em área de risco, você que precisa se deslocar, para você não enfrentar essa chuva, você que está no trânsito, porque isso é algo muito perigoso. Vamos às temperaturas então para terça-feira, elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã
Esse tempo fechado continua, muita nebulosidade aqui para a cidade de Campinas, com mínima de 16 graus. Sem sol, olha só, a amplitude térmica diminui e amanhã não faz aquele calorão que a gente acompanhou no fim de semana e mesmo na manhã de hoje, porque amanhã essa máxima não passa dos 23 graus aqui para a cidade de Campinas. Agradecendo novamente você que enviou o vídeo e também a gente recebeu algumas fotos também da chuva que caiu hoje pela manhã aqui na cidade de Campinas. 1h mais 25 minutos, olha só essa história, viu? Porque alunos da rede pública, eles criaram um carrinho que passa de 70 km por hora e com isso conquistaram uma vaga em competição mundial da Fórmula 1. E claro que este tema está presente no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação, gente, olha só que bacana, hoje a gente vai bater um papo com o Valdemar, que é o coordenador do F1 in School Brasil, não é? É um projeto que tem no mundo todo, ele vai falar muito a respeito disso, porque tem motivado estudantes aí dos 4 cantos do planeta, não é? Que estão tendo ótimas noções, não é? Sobre empreendedorismo, marketing, engenharia robótica, é bastante coisa. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro De Olho na Educação, Valdemar. Adina, eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse projeto e engajar alunos do Ensino Médio Fundamental 2, um projeto que vai transformar a vida deles com certeza. Bom, o pessoal em casa certamente já está curioso. Fala um pouquinho sobre o projeto, a finalidade, como surgiu, enfim. Esse projeto surgiu há 20 anos na Inglaterra, uma necessidade da própria Fórmula 1. A Fórmula 1 já estava se ressentindo da falta de profissionais na área de ciências exatas, engenharia, física, química. Na Fórmula 1 você sabe, né? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano. Você não para na Fórmula 1. Não tem moleza. Não tem moleza, né? Ou você está desenvolvendo um carro novo, ou você está competindo, ou quando chega as férias agora, por exemplo, férias para o piloto. Porque quem está trabalhando no carro novo, em março tem que entregar um carro competitivo novamente, né? Então é um perfil muito duro, né? De você se dedicar muito, um autoconhecimento técnico, e isso são poucas pessoas no mundo. Então a Fórmula 1 estava se ressentindo da falta de profissionais e ajudou a criar esse programa. Então esse programa nasceu com esse intuito de alunos, até 6 alunos formam uma escuderia de Fórmula 1, e essa escuderia vai ter um produto final que é um carro que vai para uma pista, que vai correr, né? Um carro como esse daqui, por exemplo. Esse aqui é o primeiro campeão brasileiro de 2014. Né? Esse carro foi para Abu Dhabi defender o Brasil, por sinal. Né? E o que se espera dos alunos? É que eles desenvolvam uma empresa, uma startup, onde nós damos todas as condições para os alunos. Nós ensinamos eles a fazer gestão de projeto, o que é um fluxo de caixa, como dividir as funções na equipe, como fazer marketing, como fazer mídias sociais de maneira profissional. Público-alvo, personas. Então a gente vai dando todos os contornos que eles precisam, né? Eles ganham uma licença grátis de software para fazer o projeto do carro. Então eles vão desenhar e usinar e manufaturar esse carro. Então eles têm a gente dá todas as ferramentas para os alunos. Agora o que é importante nesse projeto é que o protagonismo é dos alunos. Ou seja, os alunos recebem as informações, o que fazer com a informação é com eles. A gente não interfere, por exemplo, dizer, o design do carro não está bom. Não, isso é uma coisa que o aluno tem que descobrir. Se algum nos pergunta, mas olha aqui esse aerofólio dianteiro, ele está bom? A gente responde sempre com outra pergunta. Como é que foi o resultado do túnel de vento? Porque eles ganham um túnel de vento virtual, também um software, né? Não fiz, então não dá para saber. Né? Aí, meu filho. Não, deu 0,4. Falou, 0,4 é uma Kombi, né? Tá errado, um carro de corrida é 0,2 para menos. Né? Então a gente vai jogando temas, né? De modo que ele pense e o aluno chegue na resposta. A gente não dá respostas prontas. O aluno tem que buscar a resposta o tempo inteiro. Então é comum os alunos buscarem contato com professores especialistas de universidades de engenharia mecânica para entender aerodinâmica, mecânica dos fluidos, túnel de vento. Tem um grupo de meninas que foi muito brilhante. Eles queriam desenvolver um marketing mais agressivo, conseguiram chegar numa blogueira famosa
A blogueira se interessou e passou N dicas de como bombar na internet. Olha só que bacana. Né? Então são meninas que se interessaram pela carreira de marketing, que também é interessante. Sim, né? Uma equipe esportiva precisa disso também. Fundamental. Né? Então a gente não está bloqueando só para engenharia. Esse projeto você tem todas as áreas de atuação de uma empresa. E os 6 alunos têm que se dividir para cobrir essas áreas e chegar na final, né? E ter um sucesso. Né? O que é o evento de uma final? A gente chama assim, o evento de uma final da Fórmula 1 é uma feira de startup. Então eles vão passar por 5 bancadas de juízes, onde eles vão, por exemplo, engenharia. Eles vão passar de ponta a ponta, onde começou a ideia do carro até o carro final. E vão ter que demonstrar para o juiz de engenharia todos os conceitos que eles utilizaram, os estudos de aerodinâmica, os efeitos físicos que impactam no carro, centro de massa, etc. Tudo isso eles têm que justificar para os juízes, para mostrar por que o carro deles está bem feito. Mesma coisa com marketing. Tem um stand, né? Um stand de exposição, um pitch que a gente chama. A gente dá a estrutura e eles têm que preencher. Eles têm que contar a história da vida deles naquele pitch. E aquilo vale nota também, porque um dia numa empresa, eles vão levar a empresa dele para uma feira e ele precisa saber montar um pitch, né? Precisa montar um stand. Ô Valdemar, como é feita a capacitação de professores e da equipe? Nós temos duas fases. A primeira, a gente faz a capacitação de professores, que é entender o projeto como um todo. Esse projeto é muito complexo, ele demora 1 ano, mais ou menos. 1 ano. Então, os professores têm que entender o que é o projeto, como os alunos serão avaliados pelos juízes, tá? Quais são os entregáveis, o que os alunos têm que trazer no dia da competição pronto. Carro, portfólio, né, o pitch, como a gente falou, as apresentações em PowerPoint, em vídeo, etc. Cada um tem a liberdade de escolher a ferramenta que melhor se adapta, ou que melhor vai impressionar o juiz. Então, a gente treina os professores para que, primeiro, que eles entendam o projeto, e segundo, que é muito importante, que eles saiam um pouquinho da posição de professor e virem mentores. Tá? Eles não vão ensinar nada, mesmo porque não é justo que a gente achar que um professor de ensino médio vai ensinar aerodinâmica, mídias sociais, design gráfico, né? Não tem. É lógico. Não tem. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o professor fica como mentor. É aquele muito mentor. Legal. Então, ele faz o quê? Cada 15 dias ele faz uma reunião para saber se o projeto está andando. Ele abre portas. Precisava falar com alguém que entenda de túnel de vento. Tem a faculdade aqui, a Unicamp. Sim. Então, vamos abrir um contato. Faz essa ponte. Exatamente. Então, ele abre portas para os alunos, mas os alunos é que têm que atravessar a porta. Ô Valdemar, ao longo desses anos que já tem o projeto, qual é o retorno que vocês têm dos alunos que participaram, enfim, que fizeram esse tipo de atividade? Certamente é um retorno bastante positivo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem um pouquinho de tudo, né? No começo, nós começamos com escolas particulares, que foi mais fácil começar, né? E o que aconteceu? Nós levamos a primeira equipe para Abu Dhabi em 2014 e lá os alunos eram do Colégio Bandeirantes de São Paulo e eles entraram em contato com alunos de outras áreas e eles foram muito bem. Um dos prêmios é o melhor estreante, quando o país estreia pela primeira vez. Nós competimos com 4 países e o Brasil ganhou. E até aquele ano 2014, em toda a história da UF1 Schools, foi o estreante que mais pontuou. Tá? E aí os alunos começaram a bater papo com os seus colegas de outros países e os americanos falaram assim, puxa, por que você não vai fazer faculdade aqui nos Estados Unidos? O nível de vocês aqui, vocês estão igual a gente. E começou a despertar aquela minhoquinha, tá? E 3 alunos foram para os Estados Unidos e na última entrevista, 2 deles ganharam bolsa integral porque fizeram o F1 Schools. Olha só, né? Que retorno. Que retorno. Né? Depois a gente teve outro também, em São Paulo, um aluno que o sonho dele era fazer engenharia mecânica na Alemanha, né? O rei do país da mecânica, né? E ele tinha bolsa 50%, e quando ele foi fazer a entrevista final, ele levou todo o portfólio, todo o material do F1 Schools e deram 100% de bolsa para ele. Puxa vida, né? Que beleza. Então esse é um extremo, né? Que você fala assim, bolsas no exterior. O que a gente tem aqui no Brasil? Alunos que abriram suas próprias empresas. Nós temos um aluno de Santa Catarina, que o forte dele era marketing e mídias sociais, ele abriu uma empresa, ele está com 19, 20 anos, está com 6 funcionários. E ele toca uma empresa de comunicação. Marketing. Ele não fez faculdade de marketing, não. Ele fez o F1 Schools, se aprofundou por conta própria, né? O cara devorou tudo que tinha, né? Ganhou os prêmios que tinha, obviamente, tem 6 funcionários com essa idade. E tem 6 funcionários. O projeto é bem bacana, né? E nós temos um monte, mas vários depoimentos de alunos, principalmente de escolas públicas. Isso aqui não dá um prazer danado. Sem dúvida. Que é o seguinte, na primeira entrevista de emprego eles são contratados. Imagina você, gerente de uma empresa.
Vou citar o exemplo do rapaz, o Márcio lá de Volta Redonda, né? Uma empresa de TI. Chegou lá, foi ser entrevistado, aí estava o gerente geral da empresa, o supervisor da área e o RH. Falei, cara, mas você está muito calmo com a entrevista, né? Você acabou de sair do ensino médio, geralmente está nervoso numa entrevista. Eu falei, acabei de passar por 5 bancadas de juiz, pô, falar sobre mim, está tranquilo, né? Que história é essa? Não, um projeto assim. O gerente levantou, trancou a porta, você não sai daqui não, você vai para o RH, você sai contratado daqui. E dispensou os outros que estavam esperando. Né? Então a gente tem vários, graças a Deus, vários WhatsApp, ligações de ex-alunos, dizendo que na primeira entrevista conseguem, porque é uma mosca branca no Brasil, né? Infelizmente, com certeza, né? Com certeza. Você pensar bem, é uma pena. Triste realidade, né? É um aluno com essa capacitação, óbvio, né? Consegue no primeiro emprego, mas por quê? Porque o resto está tão defasado, né? Está tão atrasado que é a realidade brasileira, infelizmente, né? Bom, Valdemar, mais alguma coisa para a gente encerrar a nossa parte? Depois a gente vai voltar aqui no quadro de Olho da Educação com mais convidados, não é? A respeito deste assunto importante, alunos, enfim. Fica aí que está bem bacana. Mais alguma coisa da sua parte, Valdemar? Não, que você queira falar? A única coisa é dizer que o projeto expandiu, agora a gente tem os carros de papel também, para os alunos de 9 a 11 anos também participam, né? E pessoal mais novo. Mas pessoal mais novo que começa a ter esses conceitos de engenharia, né? Mais simples, obviamente, né? Mas que também começa a se interessar por esse tipo de coisa. E aqui a gente está se preparando aí para março, a gente tem a nossa final brasileira. Opa! Que vai definir quem vai disputar a final mundial, que já está definido, vai ser em Singapura, o ano que vem. Que maravilha! Bom, e para a gente encerrar, esse busto aqui do Ayrton Senna da Silva. Esse aqui, bom, primeiro eu sou fanático, maluco por Fórmula 1, né? Na época que eu estava na faculdade, os bandeirinhas de pistas eram alunos de faculdade. Eu estava na Mauá e tinha um amigo meu da FEA que mandava os alunos para Interlagos, e ele me colocou no meio da turma, assim, meio escondido, né? Meio espião, né? E eu consegui ser bandeirinha de pista na curva do Ferradura, que nem existe mais, na corrida de teste que o Emerson Fittipaldi trouxe para o Brasil. Né? E aí eu fiquei. Né? Adorei Fórmula 1, fui segurança de boxe, várias coisas dentro da Fórmula 1. E aí aparece o Senna na nossa vida, né? Que é um cara que mostra determinação, né? Busca o resultado, busca a perfeição, um cara que trabalha sério, né? Que criou o Instituto Ayrton Senna, ele já fazia trabalhos sociais e ninguém sabia, porque ele não queria isso como propaganda, né? Quer dizer, um negócio muito legal. E aí ele faleceu, e o Bernie Ecclestone, que era na época o chefão da Fórmula 1, era muito fã também do Senna. A esposa do Bernie Ecclestone é brasileira, né? O Bernie tem uma fazenda aqui em Amparo, inclusive. E aí nós fizemos esse busto, uma artista plástica aqui de Campinas fez esse busto do Senna, e eu levei em 2013, quando fui conhecer o Fórmula 1 Schools, eu levei de brinde para o Bernie Ecclestone. E foi aí que nos aproximaram e que aí nós fechamos o contrato para trazer o projeto para o Brasil. Que legal. Valeu, obrigado. Nada, obrigado a vocês. Bom, e dando sequência aqui no quadro de Olho na Educação, para a gente falar um pouco mais a respeito deste assunto super bacana. Estou aqui com a Daniele e também com o Pedro. A Daniele é a orientadora e o Pedro, não é um dos alunos. Deixa eu falar um oi aqui para a Daniele. Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro de Olho na Educação. Oi, tudo bem, André? Prazer participar. Obrigada pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho. E estamos aqui à disposição. Legal, Pedro também está com a gente. Beleza, Pedro? Tudo bem? Beleza, tudo certo. É um prazer falar aqui. Legal, legal. Tá na expectativa, Pedro, para competir? Estamos pensando já, né? Parece que falta muito tempo, mas na verdade falta pouco. É mais ou menos um ano, né? É um pouco menos já. Mas um ano parece que é muito, mas quando a gente vai fazendo, parece que está cada vez mais perto. Deixa eu saber da Daniela, como que surgiu essa ideia, não é? Do projeto, você que é orientadora, conta para o pessoal que está em casa, certamente muito interessado aí na história de vocês. Então, eu conheço o Valdemar, que é o idealizador há alguns anos já, e toda vez que eu participava de uma outra competição, que é a FLL, eu acabava vendo as pistas de carro, né? Ela é uma pista longa, assim, e daí você via os carrinhos disparando e tudo. E ele sempre falava para mim, Daniela, essa competição tem muito característica sua, como você é da mecânica, né? Você tem laboratório, vocês têm os laboratórios do Instituto Federal. Eu acho que vai dar para vocês participarem.
Só que é sempre aquela história da correria. Não, no ano que vem eu vou, ano que vem eu vou. E daí acabou que logo assim, logo no meio da pandemia, os alunos resolveram, falou, Dani, nós queríamos competir na F1 School e queremos saber se você pode nos orientar. E então falei, agora então vai, porque aquela história, a gente nunca tem tempo, mas na verdade sempre dá para encaixar alguma coisa, principalmente quando são coisas que a gente realmente gosta. E eles se dedicaram bastante, foi uma correria, na verdade, porque assim que nós montamos a equipe, a escola ainda estava fechada na pandemia. Nós não tínhamos nem autorização de chegar na escola e os laboratórios eram lá, né? Como é que você vai construir alguma coisa se você não tem todo o equipamento que você precisa? Então, tudo que eles puderam fazer que não dependesse dos laboratórios, eles fizeram. E no dia que eles liberaram o laboratório, que foi, eu acho que alguns meses antes da competição, uns 3 meses antes, incluindo férias deles e tudo, atropelaram toda essa parte, vestibular, estava tudo junto ali. Eles pegaram, e por isso que o Pedro falou, um ano parece muito, mas não é, porque esses 4 meses que a gente teve para fazer foi muito corrido. A competição foi online, tivemos que mandar o carrinho pelo correio, em vez de ir presencialmente. Ainda estava muito, que acabamos de falar, né, com máscara, tudo ainda muito incerto. E, na verdade, nós fomos na expectativa só de participar, para conhecer a competição e futuramente montar outras equipes, já no nível de tentar algum prêmio maior. E a alegria é que a gente conseguiu a vaga. Mesmo, na verdade, no dia eu ainda fiquei em choque, porque a gente sabe que o Mundial é no Mundial de Fórmula 1, geralmente é em outro país, então, enquanto os meninos estavam tudo comemorando, eu pensando, meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer, né? Porque o Instituto Federal é público, apesar de ser instituto, ser federal, Sim. Os recursos são muito altos para a competição, e agora já está o nosso segundo trabalho, que é correr atrás de patrocínio, fazer divulgação, marketing, para ver o que a gente vai fazer para conseguir. Então, esse um ano aí, estamos correndo atrás. Mas desistimos, nós vamos, né? O Pedro, o Vinícius, que não está aqui, o Wagner, o Augusto, e toda a equipe ainda, tem outros alunos da equipe, e eu não sei se o Valdemar falou para vocês, nós ganhamos uma vaga que é uma vaga compartilhada. Então, vai chegar no momento em que nós vamos ter que trabalhar com uma equipe de outro país, numa outra língua. Que bacana, né? Desafio. Uhum. Como que foi, Pedro? Como o carrinho passa de 70 km por hora, é isso? Isso. Como surgiu essa ideia? Fale um pouquinho sobre o projeto. Não, na verdade, a professora, quando a gente entrou no primeiro ano do ensino médio, a gente foi no projeto, que era o IFMaker, que era mais uma coisa de robótica, assim. E daí ela deu várias opções que a gente podia participar, né? Só que daí a gente achou que para aquele primeiro ano essa competição era muito muito pesada para a gente, que a gente ainda era muito novo, não conhecia esse mundo, né? E daí era o terceiro ano, a gente não ia fazer nada, porque tipo, eu competi no primeiro ano, outra competição, e daí eu gostei. E daí por causa da pandemia a gente ia ficar parado. Aí eu mandei para os meus amigos: "Ah, vocês têm certeza? Vocês não querem fazer nada só para terminar o terceiro ano assim?" Aí a gente decidiu formar esse grupo, chamou a professora, ela aceitou também orientar a gente, daí a gente foi nessa. Você tem quantos anos, Pedro? Estou com 18. 18 anos. E isso tem sido importante em quê na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, aí, né, visando, evidentemente, né, a carreira, o mercado de trabalho? Isso tem sido importante em que sentido, principalmente? Profissional ainda não foi importante, porque eu ainda não estou trabalhando, mas eu acho que na hora que eu for procurar um estágio na minha área de engenharia, alguma coisa, isso vai me destacar bastante dos outros. E profissional eu aprendi muito como pessoal. Calma. Pessoal, eu aprendi muito na parte de organização da minha vida, eu aprendi a trabalhar melhor em equipe. Trabalhos na faculdade, assim, eu vejo que eu consigo trabalhar muito melhor em equipe. Isso é super importante, né, Daniela? Você que, né, que acompanhou de pertinho, tem sido, né, extremamente importante em todo esse processo, todo esse projeto. Essa questão que envolve o trabalho em equipe, ela é fundamental, né? O Pedro, evidentemente, que ainda vai entrar no mercado de trabalho, né? E essa participação, não é? Esse tipo de trabalho que ele tem feito,
Vem aí uma competição extremamente importante, não é? Com gente de outros países também. Isso é muito legal, aí visando aí o futuro dele, né? E de todos, claro, que tem participado. Uma coisa interessante do trabalho em equipe é que, como o Pedro citou, né, desde o primeiro ano eu montei esse grupo já para tentar fomentar ao longo dos 3 anos do curso, para que a gente pudesse participar de outras competições. Eu sempre falo que é sempre na intuição de levá-los mesmo. Prêmio final é uma coisa que, às vezes, você chega no nível de competição que nem vale a pena. Mas esse grupo em si, eles eram tão afinados entre eles, de comunicação mesmo, que parece que não foi uma coisa que encaixou tão bem. O Pedro foi o primeiro líder da equipe. O Pedro tem uma paciência que até eu, como orientadora, fico nervosa, né? Então, essa capacidade dele de não perder o controle sobre a gente lá em cima do laço, com tudo acontecendo, e o Pedro sempre muito calmo, sabe? E os outros mais agitados, então, conseguiu juntar um grupo realmente com pessoas com características diferentes que se complementaram muito bem. Então, na verdade, o sucesso ele acaba sendo resultado de uma série de coisinhas que foram dando certo, uma série de afinidades, foi um quebra-cabeça que nós demos sorte, eu posso falar sorte mesmo, de que ele realmente encaixou e ele tirou muito daquele problema de equipe que briga, equipe que discute, não existia isso. Eles simplesmente se afinaram, até hoje eles têm essa afinidade. É uma pena que agora, com a faculdade, cada um vai para um lado, né? Então eles se veem muito pouco. Mas toda vez que eles se juntam, parece que eles voltaram lá aos 14 anos, né? Toda aquela alegria deles estarem juntos, eles se comunicam muito bem. Isso é uma coisa que é bastante interessante. E daí é um trabalho muito fácil para mim, na verdade. Porque é difícil ser orientador, porque chega uma hora que dá vontade de falar, não, me dá aqui, isso aqui que eu faço, eu não posso fazer nada, né? A minha interferência como profissional, ela não pode existir. O máximo que eu posso olhar e falar, olha, eu acho que isso aqui poderia ser melhor, talvez se vocês fossem por outro caminho. Então, é muito difícil você querer que o resultado saia, mas você não pode falar, faça isso desse jeito que eu acho que dá certo. Estamos falando do projeto F1 in School. Você sempre gostou de Fórmula 1, Pedro? Ou não? Na verdade, não. Depois que eu comecei no projeto, Começou a se interessar. Mas eu entrei no projeto não por causa disso, era mais por causa dos desafios mesmo. Aí eu acabei gostando. Que legal, que bacana. Bom, gente, é isso aí. O tempo passou rapidinho, impressionante, né? Muito legal ter vocês aqui. Parabéns aí, né? Pelo trabalho de vocês, para a Daniela, orientadora, fundamental em todo esse processo. O Pedro aí, que mandou bem demais, não é? Muito obrigado aí. E um ótimo ano aí, já estamos no fim do ano, já é tempo de desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo, né? Sim, o tempo corre muito rápido, né? Assim como a Fórmula 1, nosso tempo só voando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Vamos falar sobre Copa do Mundo agora. A seleção brasileira eliminada da Copa do Mundo, né? Na sexta-feira perdeu nos pênaltis para a Croácia, 0-0 no tempo normal, 1-1 na prorrogação. E aí nos pênaltis, Rodrigo e Marquinhos erraram e no final 4-2 para a Croácia, que não errou nenhum pênalti. Bom, Copa do Mundo segue. Vamos ver então os dias, horários e confrontos das semifinais, porque amanhã, 4 horas da tarde, já tem partida e a Croácia, que eliminou o Brasil, enfrenta a Argentina. Então, um grande jogo, é a primeira semifinal que você já acompanha aí na sua tela nesta terça-feira, 4 horas da tarde. E na quarta-feira, a França, que eliminou a Inglaterra, venceu por 2-1, enfrenta Marrocos, hein? Olha só, a equipe africana passou por Portugal. É a primeira vez, hein, que uma equipe africana chega à semifinal da Copa do Mundo. Que campanha está fazendo a equipe marroquina? Então, um jogo muito interessante aí para a gente poder acompanhar
depois de amanhã. A gente segue atualizando aqui a maior competição de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo, com essas duas semifinais. 1h mais 50, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que enviou vídeo, foto da chuva, muito cuidado, porque no dia de hoje tem mais previsão de chuva também nesta terça-feira. Então, se cuide. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, tem a primeira parte da reunião ordinária. E a partir das 6 horas da tarde, você fica com a 47ª reunião ordinária. E nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.